medida que uma igreja vai crescendo, vai se tornando cada vez maior, várias pessoas vão se aproximando da igreja, um dos grandes desafios da igreja é fazer com que os novos sejam integrados na vida da igreja. É fazer com que essas pessoas que estão se aproximando, desejando fazer parte desse corpo, sintam-se inseridos, sintam-se parte desse corpo. E isso nem sempre é uma tarefa fácil. E o que acontece muitas vezes em muitas igrejas grandes é que se tornam igrejas rodoviárias. O que é uma igreja rodoviária? Uma igreja rodoviária é uma igreja que chega muita gente, mas também vai embora muita gente. É uma igreja onde as pessoas estão sempre de passagem, há um fluxo, uma transitoriedade muito grande de gente. As pessoas não permanecem, não fincam raízes. Então, pensando nisso, entendendo que nós temos o papel de sermos uma igreja que acolhe as pessoas, é que nós queremos dedicar esses próximos dias falando a respeito deste tema. Então, eu quero te convidar a fechar os seus olhos comigo mais uma vez. Nós vamos orar a Deus pedindo graça para esse momento da sua palavra, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua mão sobre nós nessa hora, Pai, que nós iremos expor a tua palavra e iremos ouvi-la, Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo possa trabalhar poderosamente enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor. Que a tua palavra, Pai amado, possa encontrar nos nossos corações um lugar de assentamento, para que gere vida em nossas vidas, ó Pai. Fala conosco, Senhor, ministra, nos alcança, transforma, cura, ó Pai amado, nos desafia por meio da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém, amém. A igreja deve muito a Deus por algumas personagens. Uma das personagens que a igreja muito deve a Deus é um homem chamado Paulo. O apóstolo Paulo é alguém que foi usado por Deus de maneira tremenda, de maneira poderosa, de maneira singular. O homem que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Um homem que foi usado por Deus para fazer diversas viagens missionárias, abrir diversas comunidades cristãs em vários lugares do mundo. Um homem que sofreu por causa do Evangelho, um homem que foi usado por Deus para realizar milagres como ressuscitar pessoas. Paulo realmente foi um homem extremamente singular na maneira como Deus usou a sua vida. Não é em vão que muitas das passagens que muito tocam o nosso coração foram escritos pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Quantos de nós não são acalentados com passagens como Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou então, como Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Ou então outra passagem que nem altura, nem principado, não há nada que possa nos separar do amor de Cristo. Todas essas passagens nos tocam, falam profundamente com o nosso coração, e foi esse homem usado para escrever isso, usado por Deus para transmitir essas verdades eternas aos nossos corações. Não é em vão que inclusive recentemente saiu um filme a seu respeito. Paulo, de manhã eu perguntei quantos tinham assistido e ninguém tinha assistido. Aqui alguém já foi assistir o filme Paulo? Tá melhor do que de manhã, algumas pessoas aqui já foram assistir o filme. Não é em vão que fez-se um filme a respeito dele, tamanha é a relevância do apóstolo Paulo como homem usado por Deus. Mas o que poucas pessoas sabem é que talvez, segundo a soberania de Deus, o apóstolo Paulo não seria quem ele é, se não houvesse um outro homem, que foi como um impulsionador que alavancou, que promoveu, que investiu e empurrou o seu ministério para que se tornasse o ministério que se tornou. Um personagem que não é tão conhecido assim como o apóstolo Paulo. Um personagem que é mencionado poucas vezes, que nem era um apóstolo,
um personagem que nem realizou tantos milagres, um personagem que não tinha um lugar de primazia, nem teve livro escrito nas escrituras, personagem discreto, que seu nome é como nós ouvimos na canção, chamado de Barnabé. Na verdade, seu nome era José, mas ele foi apelidado na igreja de Barnabé. O que significa Barnabé? Barnabé é uma palavra de origem hebraica que é dividida em duas partes. Bar significa filho em hebraico. Por isso algumas passagens falam, por exemplo, de Bar Jonas, filho de Jonas. Bar significa filho, e Nabé é da palavra paráclisis, que quer dizer paracletos, que é a mesma palavra que Jesus usou em João 17, quando diz que enviaria outro Consolador, se referindo ao Espírito Santo, o Paracleto, que significa encorajador, consolador. E Barnabé, então, por causa da maneira como ele vivia, a igreja o apelidou de Barnabé, filho do encorajamento. Filho do encorajamento. Então, olhando para a vida de Barnabé, nessa noite nós queremos mostrar 4 momentos distintos na vida de Barnabé, que servem para nós como um desafio, servem para nós como um princípio, orientação de como deve ser uma igreja acolhedora. Em primeiro lugar, uma igreja acolhedora, encorajando vidas ou encorajando pessoas, encoraja com os recursos. Igreja acolhedora encoraja com os recursos. Atos 4, 36 e 37, leia comigo novamente esse texto. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou filho de encorajamento, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. No princípio da igreja, quando a igreja, Jesus morre, ressuscita, e então Jesus ascende para os céus, e o Espírito Santo desce em Atos 2, a igreja começa a crescer. O evangelho começa a ser pregado e a igreja começa a crescer e várias pessoas estão agora se agregando à fé cristã. E uma das marcas, uma das características da igreja é que à medida que os crentes se convertiam, as pessoas se convertiam, vendo as necessidades dos outros, elas compartilhavam dos seus bens para que as necessidades dos outros fossem supridas. Não era algo imposto pela igreja, não é que a liderança chegava e exigia que as pessoas vendessem os seus bens, não, voluntariamente, compreendendo que Jesus morreu na cruz por eles e era dono de absolutamente tudo, e eles eram apenas mordomos de Deus para administrarem os bens que Deus havia lhes confiado, então eles compartilhavam dos seus bens com os outros. Barnabé foi um desses que fez isso. O texto diz que ele tinha um campo, tinha uma propriedade, ele voluntariamente vai e vende essa propriedade e traz os recursos, o valor e coloca aos pés dos apóstolos para que esse valor fosse usado para que outras pessoas fossem alcançadas. Uma igreja acolhedora, uma igreja que veste uma camisa de acolhimento. Uma das marcas dessa igreja é a generosidade. É uma igreja que encoraja o reino, encoraja as pessoas, promove o reino de Deus por meio dos recursos. Aqui na igreja, uma das coisas que me marca muito, que me surpreende, é que nós temos algumas pessoas assim. Não são poucas vezes que nós vamos fazer um acampamento, nós vamos ter algum evento, e pessoas chegam para mim nos bastidores e dizem: pastor, eu quero abençoar pessoas, eu quero patrocinar algumas pessoas que não têm condições para que possam participar, eu quero doar alguma quantia em dinheiro, mas só tem uma condição: que o meu nome não seja divulgado, que o meu nome fique no anonimato.
Essa é uma marca de pessoas acolhedoras que encorajam por meio dos recursos. Bendita ou bem-aventurada é a igreja com pessoas com esse coração, que entendem que o que nós temos não é nosso, o que nós temos pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos para administrar aquilo que Deus nos confiou. Nós somos mordomos. Não estamos aqui para construir os nossos próprios reinos, mas estamos aqui para sermos agentes que irão promover o reino de Deus, para que expanda e cresça e outras pessoas sejam alcançadas. Abençoam com seus recursos. Pais, vai ter uma programação, os filhos desejam ir, abençoe os seus filhos com recursos, invista em valores espirituais, é um acampamento, invista porque isso tem valor eterno. Leve, gaste gasolina, leve, vá buscar, perca o sono, invista os recursos em prol de vidas. Isso é uma marca de uma igreja que acolhe, abençoa com recursos, abençoa. Essa é uma primeira marca que nós vemos na vida de Barnabé. Mas uma segunda característica que nós vemos numa igreja acolhedora é que uma igreja acolhedora encoraja com votos de confiança. Vá comigo agora em Atos 9, capítulo 9, versículo 26 e 27. Atos 9, 26 e 27. Diz assim: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. O que é que estava acontecendo? Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, Saulo era seu nome hebraico, Paulo seu nome grego, ele era fariseu, mas não era apenas fariseu, ele era um fariseu de uma ala radical, ele era fariseu que odiava cristãos e perseguia cristãos. Saulo era um tipo que nós poderíamos chamar de sangue ruim. Sabe uma pessoa sangue ruim? Era Saulo. Saulo era alguém que odiava, detestava, abominava cristãos. O evangelho está crescendo, o nome de Jesus está sendo pregado, e judeus não gostam disso, porque eles não creem em Jesus. E eles querem fazer tudo para liquidar, para exterminar essa erva daninha que está surgindo no meio do país, chamado cristianismo, ou conhecido como os do caminho, os que creem num tal de Jesus Cristo. Eles querem liquidar essa seita, eles querem exterminar essas pessoas. E não basta apenas repreendê-los, não basta apenas colocar sanções sobre eles, mas é preciso fazer algo mais radical. Isso é o entendimento de Saulo. É preciso liquidá-los, levar a vida deles a cabo, é preciso destruí-los. Saulo é tão assim, tão odioso em seu coração em relação aos cristãos, que no livro de Atos, capítulo 7, nós temos o personagem Estevão, um diácono da igreja, usado por Deus, cheio do Espírito Santo, se levanta, está pregando a palavra de Deus de maneira ousada, e pessoas estão crendo, mas os judeus ficam revoltados. Os judeus ficam completamente contrariados com a mensagem de Estevão a respeito de Jesus Cristo. E os judeus então resolvem apedrejá-lo, e começam a apedrejar Estevão para matá-lo, e levam Estevão à morte. E quem é que está lá junto desse grupo? Saulo. Saulo está lá, o texto diz que, enquanto os que estavam atirando pedras em Estevão faziam seu ato, praticavam homicídio, Saulo estava como que
um pouco para trás, guardando as roupas daqueles que praticavam esse ato. Guardando as roupas indicava que ele estava ali aprovando e abençoando aquilo que esses homens estavam fazendo. Mas como se não bastasse aprovar, Saulo então entende que é preciso matar os cristãos, e em Atos 9, ele pede uma carta para a elite da religião da época, os fariseus, para perseguir os cristãos. Ele pede cartas que autorizavam para que ele fosse para uma cidade chamada Damasco, para destruir os cristãos. E Saulo então está indo para Damasco. Ele está indo para Damasco para matar, prender, destruir os cristãos. Enquanto ele está indo para Damasco para executar o seu plano, ele tem um plano: ir lá, prender cristãos, levá-los a julgamentos, torturá-los, matá-los. Esse é o seu plano, e Saulo está indo para executar o seu plano. Mas o que Saulo não sabia é que o Deus soberano tinha outro plano para ele. E o plano do Deus soberano é infalível. Enquanto Saulo estava no caminho para ir então à procura dos cristãos para liquidá-los, aquele que é o caminho interceptou Saulo no caminho, e Saulo foi convertido ao Senhor. Você já pensou em algo assim? Saulo está indo para matar cristãos, ele está indo para perseguir cristãos, mas no caminho ele tem um encontro com Jesus Cristo. Senhor aparece para ele, e Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, e a partir de agora você vai se tornar meu servo para pregar o evangelho. Saulo é convertido ao Senhor. Saulo agora se torna um discípulo daquele que, em nome de quem ele perseguia as pessoas. Ele agora se converte à fé que ele odiava. Ele se converte ao caminho que ele queria destruir. Isso é algo sobrenatural. Conversão não é algo natural, é obra de Deus no coração dos homens. É algo inexplicável. Isso acontece com Saulo. E aí, o que acontece então? Saulo agora é crente, agora também é evangélico. Ele pensa: domingo vou lá na igreja. Já que agora eu sou crente, eu preciso ir para o culto, preciso ir para a igreja, preciso congregar com aqueles que também são crentes. E um belo dia Saulo vai para a igreja, né? Ele está lá, chega no culto, né, lá atrás, fica ali, né, meio tímido. De repente as pessoas olham para trás: aquele ali não é o tal do Saulo? Mas não é o cara que é perseguidor da igreja? Não é aquele cara sangue ruim? Mas o que ele está fazendo aqui? Eu ouvi dizer que ele trouxe cartas para matar a gente aqui. Cara, mas o que ele está fazendo aqui dentro? As pessoas estão apreensivas. Sabe assim, o pai gruda nos filhos assim: ah, meu Deus, Saulo está na igreja, e agora, gente? Mas Saulo é crente. E Saulo, as pessoas têm uma desconfiança, as pessoas estão afastadas. Mas Saulo diz: não, agora eu me tornei um de vocês. Agora eu fui convertido, e agora eu também creio em Jesus, agora eu também sou o discípulo de Jesus. Você perseguidor, você que nos odiava, você que veio para nos matar, você agora é também crente? Não, a gente não acredita em você. Ninguém aceita Saulo, ninguém quer fazer com que Saulo sinta parte, todo mundo o exclui, porque ninguém acredita nele. Ele era perseguidor. Como que de uma hora para outra um perseguidor se torna crente? As pessoas não querem aceitar Saulo, há um círculo de isolamento em relação a Saulo. Mas eis que tem um homem na igreja, chamado Barnabé, filho do encorajamento. Barnabé chega, toma Saulo consigo e diz: gente, acreditem nele, ele realmente foi salvo. Enquanto ele estava indo para Damasco, o Senhor apareceu para ele e o salvou, e ele agora é cristão. Acreditem nele. Segunda marca de uma igreja acolhedora é que encoraja com votos de confiança. Olha só que interessante, Barnabé não estava lá quando Saulo se converteu. Barnabé também ouviu
apenas daquilo que Saulo contou para ele. Barnabé não estava lá no dia, mas Barnabé acredita em Saulo. Barnabé dá um voto de confiança para Saulo. Barnabé aposta quando ninguém apostava nele. Barnabé acredita quando ninguém cria nele. Como nós precisamos de pessoas que deem voto de confiança para outras. Como nós precisamos de Barnabé quando ninguém acredita, ninguém aposta, alguém que dá um voto de confiança. Nosso mundo é um mundo de desconfiança, repleto de ceticismo. Ninguém está pronto a pôr a mão no fogo por ninguém. Mas uma igreja acolhedora, uma das marcas dela, é que é uma igreja que encoraja, dando votos de confiança. O mundo está cheio de pessoas prontas a apontar as nossas falhas, prontas a apontar os erros, os defeitos. Você sabe muito bem que uma pessoa pode passar uma vida inteira acertando, mas o primeiro erro que ela comete, essa pessoa já não vale mais nada. Nosso mundo é assim, você sabe disso. Mas não deve ser assim numa igreja acolhedora. Uma igreja acolhedora deve ser uma igreja que dá voto de confiança, apesar do seu passado, apesar das falhas, dos erros que cometeu. Nós acreditamos, nós apostamos, nós investimos mesmo assim. Nós investimos mesmo assim. Eu nunca disse isso, mas eu gostaria de dizer isso publicamente. Há 3, quase 4 anos atrás, eu saí de uma igreja e foi um momento difícil para mim. Recente no ministério, foi um momento difícil. E eu estava sem igreja e orando a Deus. Eu não fui atrás de ninguém para pedir. Pastor não sai por aí distribuindo currículo, né? É diferente. Tem uma vaga aí de... Pastor não é assim. O pastor a coisa é um pouco mais embaixo, um pouco mais difícil. O pastor ora, pede direção de Deus enfim. Eu estava orando a Deus, crendo que Deus em sua soberania ia me guiar, crendo que Deus em sua soberania ia dirigir meus passos. E alguém que não me conhecia tão bem, me conhecia, mas não me conhecia tão intimamente, me deu um voto de confiança, para que hoje eu estivesse aqui. Essa pessoa é o pastor Marcos. Eu queria agradecê-lo por isso, pastor. Voto de confiança. Acreditar nas pessoas, investir nas pessoas. O reino de Deus, uma igreja acolhedora, é feita de pessoas que dão votos de confiança. Essa é a segunda marca. Terceira marca de uma igreja acolhedora é que ela encoraja, indo atrás dos esquecidos. Agora vamos lá no capítulo 11. Capítulo 11, versículo 24, versículo 25. 11, 24 e 25. Diz assim: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Qual é o contexto? O que estava acontecendo aqui? Depois que Barnabé tenta introduzir a Saulo para a igreja, que agora o seu nome já começa a ser, ele passa a ser chamado mais de Paulo do que de Saulo. Barnabé tenta introduzir Saulo no ambiente, na comunhão da igreja. Mas apesar da palavra de Barnabé, apesar do voto de confiança de Barnabé, ainda há uma desconfiança em relação a Saulo.
A igreja ainda não está aberta, ainda não abraçou, ainda sente um certo receio em relação a Saulo, que talvez ainda seja um fingimento, talvez a conversão dele não seja real, talvez ele possa trazer problemas. E o que estava acontecendo antes desse capítulo que nós lemos, é que no capítulo 9, nos versículos um pouquinho antes aqui, capítulo 9, versículo 29, nos diz que falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no para Cesareia e dali enviaram para Tarso. O que estava acontecendo? Saulo começou a participar da igreja, apesar dessa desconfiança, mas ele então começou a evangelizar, falar de Cristo para os não-judeus, porque o chamado do apóstolo Paulo era para os não-judeus, para pregar o evangelho aos não-judeus. Enquanto Pedro e a igreja de Jerusalém se concentrava em pregar Jesus para os judeus, o chamado do apóstolo Paulo desde o princípio, desde a sua conversão, era para que ele pregasse para os não-judeus. E o que estava acontecendo? Ele começou a pregar. Ele começou a evangelizar, a ensinar a palavra de Deus para os helenistas, os gregos. Isso começou a trazer uma confusão, as pessoas não estavam gostando desse estilo do ministério, da ênfase do ministério dele de pregar aos gentios. Então esses gentios queriam tirar a vida dele, a igreja em Jerusalém estava em paz, estava vivendo um momento de tranquilidade, um momento pacífico, mas Paulo estava trazendo dor de cabeça para a igreja. Paulo estava trazendo problema, desconforto para o conforto da igreja. O que a igreja faz? A liderança se reúne e fala: vamos enviá-lo para a cidade natal dele? Vamos dar só uma passagem de ida para ele, ficar lá. O pessoal chama Saulo: aqui Saulo, vamos te dar uma passagem de ônibus, vai para a sua cidade e seja bênção lá, que Deus te use lá, viu? Vai na paz, Deus te abençoe, amém. Despediram o menino com uma passagem só de ida de ônibus, para ele voltar para a cidade dele. E Saulo foi para a cidade dele, ficou lá. Esse período da vida dele nós não temos muitos dados, mas o fato é que ele fica lá durante algum tempo. A igreja, uma outra região chamada Antioquia, pessoas anônimas estão pregando e o evangelho está crescendo. Muitas pessoas se convertendo, pessoas que não eram da igreja de Jerusalém, pessoas anônimas. Então o que a igreja faz? Chama Barnabé: Barnabé, vem cá, vai lá em Antioquia, vai descobrir se essa igreja realmente está pregando a palavra de Deus. Vai lá descobrir se eles realmente estão nos caminhos, estão pregando a mesma fé que nós cremos. Barnabé vai até Antioquia. Ele chega lá e vê tudo que Deus estava fazendo na igreja, ele dá graças a Deus, ele promove a fé cristã, ele fortalece os irmãos, ele ensina, ele compartilha os dons, ele exorta a igreja, ele encoraja a igreja, e ele anima, fala: é isso mesmo, vocês estão no caminho certo, perseverem. Mas o que logo depois disso Barnabé faz? Barnabé se lembra de Saulo. Barnabé pensa: Saulo foi mandado embora e a gente nunca mais teve notícias dele. Não tenho o WhatsApp do Saulo para mandar um WhatsApp para ele ver se está tudo bem com ele. Nessa época a coisa era um pouco mais difícil para se comunicar. Barnabé então resolve ir de Antioquia até Tarso, atrás de Saulo. A distância entre Antioquia e Tarso, os estudiosos dizem que eram de mais ou menos 400 quilômetros. Você sabe que para rodar hoje aqui uma distância de 400 quilômetros, você roda um pouquinho na estrada. Nossas estradas que, você pegar uma estrada melhorzinha, você roda em menos tempo. Nossas estradas você roda um pouquinho mais devagar em menos tempo. Naquela época era de navio. E a distância dava mais ou menos 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Barnabé sai de Antioquia e vai até Tarso. Barnabé para 6 meses da sua vida para ir atrás de uma pessoa. 6 meses da sua vida para ir atrás de uma pessoa. Uma pessoa. Porque Barnabé entendeu
que Jesus é aquele que deixa as 99 para ir atrás de uma ovelha que se perdeu. E muitas vezes a igreja evangélica está preocupada com números estrondosos, quando para Deus importa uma vida. Uma vida. Muitas pessoas estão querendo ganhar o mundo inteiro, impactar o mundo inteiro, quando nós somos chamados a começarmos por uma vida. Uma vida. Barnabé deixa tudo e vai atrás de Saulo. Está tendo um grande avivamento em Antioquia, a coisa está fervendo, a coisa está bombando, a coisa está boa. Barnabé deixa tudo isso para ir atrás de Saulo, porque acreditava no que Deus tinha para a vida dele. Acreditava no que Deus tinha para a vida dele. Deus se importa com uma vida. Uma vida vale muito para Deus. Uma vida vale muito para Deus. Uma igreja acolhedora é a igreja que vai atrás, encoraja, indo atrás daqueles que foram esquecidos, daqueles que ficaram para trás ao longo do caminho. Nós somos chamados, irmãos, talvez nessa noite, enquanto eu estou falando, você se lembre de alguém que ficou para trás ao longo do caminho. E você saia daqui, ligue para essa pessoa, mande uma mensagem, me lembrei de você, você está bem? Uma igreja acolhedora faz isso. Faz isso. Quarto, a igreja acolhedora encoraja também com novas chances. A igreja acolhedora encoraja com novas chances. Atos 15, versículo 36 e 41, acompanhe comigo. Atos 15, 36 e 41. Diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando. Continua, versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Saulo agora faz parte da equipe missionária da igreja. Ele é um dos missionários, juntamente com Barnabé, foram ordenados para serem missionários, enviados pela igreja para pregar a palavra de Deus. A equipe missionária então era composta de Paulo, Barnabé e um jovem rapaz chamado João Marcos, que era primo de Barnabé. João Marcos, enquanto na primeira viagem missionária, ele estava com eles durante algum tempo, mas João Marcos era judeu. E como judeu, ele ainda, apesar de ter ouvido o evangelho, crer no evangelho, mas o coração dele ainda havia um certo preconceito para com os não-judeus. Ele ainda tinha esse separatismo em seu coração, e por isso João Marcos não gosta mais dessa missão. Ele resolve abandonar o barco, ele resolve desistir, não continuar com eles nessa missão em relação à pregação do evangelho aos não-judeus. Então ele desiste, abandona o barco, e agora há uma segunda viagem missionária a ser feita, e então eles estão prontos para partir. E Barnabé diz para Paulo: Paulo, eu quero levar João Marcos para ir conosco, para nos acompanhar nessa viagem missionária também. O texto diz que, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha.
Paulo falou, não vai levar João Marcos, comigo ele não vai. Ele vacilou lá atrás, o que garante que ele não vai vacilar de novo? O que garante que ele de novo não vai abandonar o barco quando a gente mais precisar dele? Não é justo, não vamos levá-lo. Comigo ele não vai. Mas Barnabé, o filho do encorajamento, diz, Paulo, não tem a ver com o que é justo, tem a ver com dar novas chances, tem a ver com a graça de Deus. João Marcos, você vai comigo, eu vou te levar, você vai comigo. Barnabé pega João Marcos e o leva. O Evangelho tem a ver com a graça de Deus que nos perdoa e que nos dá novas chances. O Evangelho é para aqueles que não merecem. O Evangelho diz respeito àqueles que eram injustos, mas por causa da graça de Deus foram tornados justos. O Evangelho tem a ver com perdão, com misericórdia, com novas chances. Deixa-me te perguntar, o que teria sido de Pedro se Deus o avaliasse pela sua traição ao Senhor? Pedro merecia depois se tornar líder da igreja? Pedro que negou 3 vezes? Mas quando Jesus ressuscita, está com Pedro na praia, Jesus não se lembra dos pecados de Pedro e joga na cara dele. Porque o Evangelho é feito de novas chances. O Evangelho é feito de novas chances. Esse João Marcos que havia traído, no final da vida de Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escreve e fala para Timóteo, envia-me João Marcos, porque ele é útil para o ministério. João Marcos, que antes Paulo não quis levá-lo, a ponto de haver uma desavença, um desentendimento tão grande entre Paulo e Barnabé, no final da vida Paulo pede, me envia João Marcos, porque ele é útil para a fé, ele é útil para o Evangelho, ele é útil para o ministério. Mas por que João Marcos, que antes era inútil, que foi deixado de lado, agora se tornou útil? Porque alguém lhe deu uma nova chance. Esse alguém foi Barnabé. Se Barnabé não tivesse o abraçado, lhe concedendo uma nova chance, nós não sabemos se ele teria se tornado depois útil para o ministério. Uma igreja acolhedora encoraja dando novas chances. Falhou no passado, errou, mas há um caminho de novo, há um perdão, há um tentar de novo, há um começar do zero. Tem uma história que muito me impactou, que aconteceu lá perto do meu país, em Angola. Muitos anos atrás, essa história tem mexido muito com o meu coração, essa história se tornou muito conhecida. Se você nunca assistiu esse filme, tem cenas fortes, mas o filme conta uma história real. É aquele filme Hotel Ruanda, não sei aqui quantos já assistiram. Hotel Ruanda, poucas pessoas assistiram. Esse filme conta uma história que aconteceu lá no país chamado Ruanda, que é um país próximo a Angola. Nessa época eu era criança ainda, mas muitas pessoas se refugiaram em Angola por causa dessa situação que aconteceu lá em Ruanda. Mais ou menos em 1994, dia 7 de abril de 94, e até o período de julho desse mesmo ano, o mundo conheceu um dos piores genocídios de toda a história. Um dos piores, horríveis, assim, uma perversão que é inexplicável, do que o horror, a matança, o ódio pode fazer numa nação. Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas em Ruanda num período de apenas 100 dias. Cerca de 1 milhão de pessoas num período de apenas 100 dias. Essas pessoas foram mortas com facão e cacetete. E
Sabe qual era a população do país nessa época? Era de 6 milhões. 6 milhões e 1 milhão foi morta em apenas 100 dias. Isso significa que a cada 6 pessoas, uma foi morta. Já pensou, de cada 6 vizinhos que você tinha, um morreu? Com facão, a sangue frio. E nesse genocídio, o que se conta, os relatos que se conta, é que havia uma guerra entre grupos tribais diferentes, um grupo chamado Hutus e um grupo chamado Tutsis. E esse grupo chamado Hutus queria se livrar do outro grupo chamado Tutsi. Um dos líderes então desse grupo Hutu deu a ordem na rádio falando: exterminem os Yentzi. Yentzi era baratas na língua deles, se referindo aos Tutsis. E tem um folheto, ficou muito famoso, que foi publicado num memorial que fizeram pelas pessoas que morreram numa cidade chamada Kigali. Conta que as pessoas relatam ali o que aconteceu, elas contam algo escrito, está escrito mais ou menos assim: e a matança continuou e continuou, 10 mil pessoas por dia, 400 mil por hora, 7 por minuto, mas a morte não foi o único resultado. Dezenas de pessoas foram torturadas, mutiladas, estupradas, dezenas de milhares sofreram cortes de facões, ferimentos à bala, infecção e fome. Mais de 300 mil crianças ficaram órfãos e mais de 85 mil crianças com irmãos e parentes mais novos tornaram-se chefes de família. O relato continua: as ruas ficaram cobertas de cadáveres, os cachorros comiam a carne apodrecida de seus donos, a cidade exalava morte. Crianças de 9 a 10 anos receberam armas e instrução para usá-las contra as pessoas marcadas para morrer. Muitas dessas crianças foram obrigadas a atirarem nos seus próprios pais nessa ocasião. Em meio a esse cenário, durante o genocídio, um líder miliciano levou um grupo de milícia até uma vila. Uma mulher que vivia lá, nessa vila, testemunhou a morte do próprio marido dela e de todos os filhos nas mãos de um adolescente na frente dela, que era o líder da milícia. E não muito tempo depois, o que se soube é que toda a família desse adolescente também havia sido morta. Pai, mãe, irmãos também morreram, porque era um genocídio coletivo, uma coisa horrorosa. E depois que esse genocídio termina, esse adolescente é condenado à prisão por causa dos crimes que foram comprovados contra ele. Esse adolescente, pouca idade, foi preso, foi condenado. E as prisões de Ruanda, a situação era tão calamitosa que as prisões estavam lotadas, estavam completamente abarrotadas de pessoas, não havia recursos para manter as pessoas não tinham o que comer, as pessoas não tinham como sobreviver, não tinham como ter necessidades básicas, os detentos não tinham alimento, nem cuidados em relação à higiene, não tinham coisas para isso. E o que aconteceu é que a única maneira dessas pessoas que estavam presas sobreviverem eram familiares que levavam comidas para eles, levavam produtos de higiene para que eles pudessem se mantiver. Quem não tivesse parente não conseguia sobreviver, não tinha simplesmente comida. Aquele adolescente tinha perdido seus pais, seus irmãos, e ele não tinha mais ninguém. Ele não tinha mais ninguém. O que aconteceu é que tinha uma mulher com o espírito de Barnabé. Aquela mulher na vila que viu esse adolescente matando seu marido e seus filhos, ela foi até a prisão, ela soube disso, foi até a prisão, e ela falou para aquele menino: eu te perdoo. Eu sei que você perdeu toda a sua família e você não tem mais mãe, você não tem mais pai, você não tem ninguém para cuidar de você. Eu também não tenho mais filhos, mas eu quero te acolher para você se tornar meu filho. E eu vou cuidar de você pelo resto da sua vida.
essa mulher acolheu esse menino e a vida desse menino não foi mais a mesma. Esse menino tinha matado o esposo dela e os filhos dela. Isso não é natural, irmãos. Isso não é natural. Da mesma maneira que Barnabé manifestou todas essas características, não foi de maneira natural. A glória não é Barnabé, não é que Barnabé era o cara incrível, que Barnabé era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Essa mulher era uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma igreja acolhedora, que encoraja por meio dos recursos, que encoraja por meio de dar voto de confiança, que encoraja por meio de ir atrás daqueles que foram esquecidos, que encoraja por meio de dar novas chances. Ela é possível quando nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso o chamado de Deus para mim e para você nessa noite é sermos cheios do Espírito Santo, para que o coração de Barnabé se manifeste em nosso meio. O acolhimento quebranta corações. Acolhimento abre corações. Então, de maneira muito prática, que no nosso dia a dia, como igreja, vamos encorajar uns aos outros. Encoraje os meninos da mídia por esse trabalho que eles fazem. Poxa, obrigado, Christian, porque você está aqui projetando os slides, as músicas para nós. Obrigado. Encoraje o pessoal do som, que às vezes nem sempre o som é uma área difícil, nem sempre sai como deveria, mas eles se esforçam. Incentive o pessoal do louvor, mais do que apenas, estava muito alto, encoraje-os. Poxa, vocês acordaram cedo, 8h30 para estar lá para ensaiar, depois de novo às 5. Obrigado porque vocês têm abençoado nossas vidas. Encoraje os irmãos da diaconia. Poxa, irmãos, obrigado porque vocês estão aqui nos recebendo, cuidando de toda a parte da igreja. Obrigado. Encoraje o ministério infantil, os irmãos que dão aula para as crianças. Encoraje na sua casa. Encoraje aqueles que vivem com você. Nós precisamos disso. Pessoas prontas a criticar, prontas a destruir, prontas a apontar. O mundo está cheio, que o mundo carece de Barnabés. E se há um lugar que pode dar isso para o mundo, é a igreja. É a igreja. Seja um Barnabé amanhã no seu local de trabalho, encorajando seus chefes, funcionários que trabalham com você. Vou te convidar a ficar de pé nessa noite. Você que nos acompanhou, que Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar guardada em seu coração. Feche seus olhos nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus agora. E peça para Ele: Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ser um encorajamento para os meus irmãos. Me ajuda a ser um encorajamento, uma fonte que anima, uma fonte que alegra, uma fonte que promove os meus irmãos. Uma fonte que encoraja, uma fonte que impulsiona, uma fonte que acredita, uma fonte que investe, uma fonte que confia, uma fonte que realmente abraça. Que nós sejamos conhecidos como realmente uma igreja que abraça, que encoraja. Em nosso meio as pessoas se sintam acolhidas, se sintam abraçadas, se sintam amadas, não apenas com palavras, mas com nossas ações.